Bom, o nosso estudo de hoje, ele tem este tema, tá? O dízimo não foi abolido com a lei do Antigo Testamento? É uma pergunta, é uma dúvida que muitos carregam, né? E na dúvida, muitos acabam deixando de fazer as suas contribuições. Então, nós vamos avaliar, do ponto de vista bíblico, qual resposta nós podemos obter da palavra de Deus. Vamos começar aqui refletindo sobre a exploração indevida deste assunto. É notável nos nossos dias o quanto este assunto tem sido mal interpretado e mal conduzido. E, por um lado, nós temos pessoas indo além daquilo que as Escrituras ensinam, né? Existem igrejas que pedem não apenas o dízimo e a oferta, não apenas instruem o povo a dar o dízimo e a oferta, mas dar mais do que isso, né? E aí vem até dízimos, e as pessoas são tratadas muitas vezes com muito legalismo. Então, se elas não dão o dízimo, elas não podem ter comunhão com Deus, elas não podem desfrutar da salvação. Mas, por outro lado, talvez em reação a este legalismo que existe em relação a este assunto, há um chamado antinomismo, ou pessoas que se opõem frontalmente a qualquer noção de que as pessoas crentes em Cristo Jesus devam consagrar a Deus os seus dízimos e as suas ofertas. Também há uma abordagem muitas vezes impiedosa, pessoas que estão padecendo, carecendo de socorro, carecendo de assistência, e são tratadas na sua falta de entrega de dízimo, nas suas dificuldades pessoais, como pessoas infiéis, pessoas que não estão em comunhão com Deus, e até muitas vezes interpretando a pobreza e a dificuldade de muitas pessoas como sendo resultado de pecados, né? Então, muitos acabam abordando esse assunto de uma maneira muito impiedosa. Também, claro, nos nossos dias, heresias perniciosas, né? Heresias que são ensinadas nas igrejas a respeito dos dízimos e das ofertas. Tudo que foge das Escrituras, tudo que vai além ou aquém das Escrituras, não consiste na verdade de Deus. A verdade de Deus, ela é exata, e é presente nos nossos dias muitas corrupções doutrinárias nessa matéria. Também chantagens emocionais. Muitos líderes vão à frente dizendo que se as pessoas não derem seus dízimos, elas serão perseguidas por maldições, elas vão perder todos os seus bens, vão sofrer com enfermidades, vão até mesmo perder a salvação, como já ouvi um chamado pastor dizendo que aquele que não dá o dízimo está roubando do Senhor, e usando uma outra passagem bíblica dizendo que os ladrões não entram no reino dos céus. Ou seja, se você não dá o dízimo, você não pode herdar a salvação, pressupondo que dar o dízimo determina a salvação de um indivíduo. E muitas pessoas genuinamente, crentes genuínos e sinceros, se sentem muitas vezes culpadas por causa das suas dificuldades, por causa das suas irregularidades, porque muitos estão à frente chantageando e amedrontando as pessoas para que façam suas contribuições. Nesse meio, há muito estelionato também da fé, pessoas que exigem pagamentos, né? Cobram para fazer orações, cobram para fazer visitas, cobram para fazer milagres, tá? Existe muito estelionato da fé neste meio. Também riqueza ilícita de pastores que têm acesso às finanças, a arrecadações, pastores que estão administrando, não é o caso, existem casos especiais de igrejas incipientes, onde não há uma organização, né? E pessoas honestas estão ali recolhendo os dízimos e as ofertas e prestando contas para alguém. Mas nós sabemos o quanto tem sido recorrente pastores, líderes, tendo acesso às arrecadações dos fiéis e fazendo uso indevido dessas arrecadações para benefício próprio. Isso é antigo, né? Isso é muito antigo. Desde o Antigo Testamento temos relatos bíblicos sobre isso, também no Novo Testamento, do quanto líderes impiedosos, perversos, tendo acesso às arrecadações dos membros da igreja, acabam usufruindo de uma maneira ilícita dessas arrecadações, provocando escândalos.
falso crescimento da igreja. Existem líderes que medem o crescimento da igreja pela arrecadação. Então, se a arrecadação está baixa, a igreja não está crescendo. Se a arrecadação está alta, a igreja está crescendo. E esse não é um medidor. Nós não aferimos o crescimento da igreja pela arrecadação. Nós medimos o crescimento da igreja pelo crescimento na santificação e pelas conversões, que é resultado da graça de Deus. Mas muitos usam o critério da arrecadação para medir crescimento de igreja. Essa é uma falsa conclusão sobre crescimento de igreja. E, além de muitas abordagens indevidas a respeito deste assunto, há aqueles que são avarentos, idólatras, eles não querem contribuir mesmo, né? Eles até percebem que há sustentação bíblica para esta prática, mas se recusam a contribuir, porque são avarentos mesmo, são egoístas, são idólatras, são apegados ao dinheiro e não abrem mão mesmo dessa posição. Então, não importa o que você fale, não importa o que você diga, são pessoas que vão ficar o tempo todo, além de não contribuir, vão ficar ainda criticando aqueles que contribuem. E aí, para se proteger, para se defender, né, de uma exposição vergonhosa, quando você toca neste assunto, do ponto de vista bíblico, logo aparece querendo questionar e desmoralizar o ensino que está sendo comunicado, e eu não ficaria surpreso se depois desse estudo, através das redes sociais, eu receba muitas críticas, né, porque existem pessoas que têm um coração tão fechado para contribuir, que não contribuem mesmo e ainda criticam aqueles que contribuem, e de uma maneira muito indevida, né? Questionando até mesmo a sustentação bíblica apresentada, né? Mas outros não contribuem também por falta de bom senso, né? Em qualquer lugar que você for na sociedade, você perceberá que há despesas. Na sua casa você tem despesas, na empresa que você trabalha tem despesas, né? A igreja também ela não é diferente. A igreja ela tem as suas despesas, ela tem as suas necessidades como instituição, como organização na sociedade. Ela tem colaboradores que precisam ter os seus salários pagos em dia, existem impostos a serem pagos, existem ministros do evangelho, existem missionários, existem muitas obras sociais a serem feitas, e a igreja ela mantém todas essas iniciativas com a arrecadação das pessoas. Se as pessoas não contribuem, a igreja não tem como existir do ponto de vista organizacional dentro de uma sociedade. Então, como você pode participar de uma igreja e você não ter o mínimo de bom senso de entender que há muitas despesas ali e, como parte daquela comunidade, você tem responsabilidade com ela, tá? Dentre outras abordagens indevidas a respeito deste assunto, talvez essas aqui sejam as principais. E olhando para todo esse cenário triste, todo esse cenário frustrante, muitos acabam se encontrando desmotivados mesmo. Você olha para todo este cenário, você fica desmotivado de contribuir, você não quer contribuir, você não quer seguir este caminho, né? E, em certa medida, é até compreensível. Quantas e quantas pessoas já recebemos aqui na nossa igreja, profundamente feridas por causa de lideranças perversas que abordaram de forma indevida esta matéria, tratando os fiéis, tratando os crentes como se eles fossem inimigos de Cristo, né? E nós reconhecemos aqui, com tudo isso, os abusos de muitos líderes e igrejas, e a melhor maneira de corrigir o erro não é permanecer no erro ou nos manter passivos diante dele, é nos voltar às Escrituras, é examinar as Escrituras e verificar o que elas dizem a respeito disso. Todo ensino bíblico, essencial ou não, requer atenção e obediência, tá? Todo ensino bíblico, boa parte das confusões parte do pressuposto de que o que consta no Antigo Testamento sobre este assunto é contrário ao que consta no Novo Testamento. Talvez este seja um dos principais argumentos daqueles que se recusam contribuir com seus dízimos e as suas ofertas, do ponto de vista bíblico, alegando que o Antigo Testamento ele foi abolido. Todas as leis do Antigo Testamento foram abolidas com a nova dispensação, com esta dispensação da graça. Contudo, este pressuposto dualístico dos testamentos, ou seja, o Antigo Testamento ele está separado do Novo Testamento, isso traz implicações extremamente severas para a teologia.
Porque o Antigo Testamento, ele só pode ser compreendido à luz do Novo Testamento. E o Novo Testamento só pode ser compreendido à luz do Antigo Testamento. Eles estão intimamente relacionados pela sua maior revelação, que é Jesus Cristo. O Antigo Testamento aponta para aquele que viria e o Novo Testamento aponta para aquele que veio. E toda a história do Antigo Testamento é uma história preparatória do povo de Deus, sob o governo soberano de Deus, preparando a humanidade para a chegada do seu Filho. Então você não pode dizer que o Antigo Testamento está separado do Novo e que não há uma continuidade do ensino e da revelação de Gênesis a Apocalipse. Seria um erro muito grande afirmar tal coisa, de maneira que aquilo que é ensinado no Antigo Testamento tem uma continuidade no Novo Testamento. Aquilo que é sombra, aquilo que é uma pista, aquilo que é um indicativo, aquilo que é um sinal, aquilo que é um tipo no Antigo Testamento, você tem a sua compreensão mais plena no Novo Testamento. Então você não pode desmembrar o Antigo do Novo Testamento, porque o seu elo é Jesus Cristo. Tá? Então nós não podemos fazer isso com esses testamentos, alegando que as leis do Antigo Testamento foram abolidas e, portanto, estamos vivendo completamente desconectados da história que Deus conduziu no passado. Vamos ver, portanto, o que diz o Antigo Testamento sobre esta questão aqui. Fatos históricos, princípios e legalidade sobre os dízimos. Primeiramente, o pressuposto dominante é que Deus foi quem estabeleceu a prática de dizimar, cujo princípio geral é a adoração e a expiação. E nós vamos lá para o livro de Gênesis e encontramos no capítulo 4, versos 3 ao verso 4, aqui este princípio. Nós poderíamos ir até um pouquinho antes da história, quando Adão e Eva desobedecem a Deus, imaculados pelo pecado e pela culpa. Deus então sacrifica um animal e com a pele do animal faz vestimentas para aquele casal. Houve um sacrifício de um animal e o sacrifício desse animal foi então útil para que a culpa do homem e da mulher fosse coberta pela providência de Deus. Mas um pouquinho mais adiante, você vê no capítulo 4, versos 3 a 4, o texto dizendo: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. De onde que eles tiraram isso? Certamente por transmissão oral a partir de seus pais, por instrução divina. Então eles tinham o princípio de oferecer ao Senhor oferta. Então Caim trouxe do fruto da terra, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Deus, ele se agradou com a atitude de Abel, oferecer a Deus a sua oferta. Tá? Então, isso está presente lá no Antigo Testamento como um princípio. Mais adiante, no capítulo 8, versos 20 a 21, vemos a história de Noé. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar, e o Senhor aspirou o suave cheiro. De onde que Noé tira isso? Por que Noé entendeu que assim que terminasse o dilúvio, assim que as águas baixassem, ele deveria oferecer a Deus um sacrifício, né? Um holocausto ao Senhor, uma oferta ao Senhor? Havia um princípio estabelecido pelo Criador a partir de Adão e Eva, e percorreu este princípio por tradição oral, geração após geração. E eles entendiam exatamente o dever de oferecer a Deus ofertas. Mais adiante lemos que Abraão e Jacó doaram seus dízimos. O sacerdote Melquisedeque abençoou Abraão e lhe deu pão e vinho. E em resposta de gratidão, em resposta de adoração, o que Abraão fez? Ofereceu dízimo a Melquisedeque, que é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Tá? Isso estava presente na consciência de Abraão. Jacó prometeu a Deus que de tudo que dele recebesse, lhe daria o dízimo, como exercício da sua devoção. Por adorar a Deus, por reconhecer quem era Deus na sua história e na sua vida, ele disse: Senhor,
tudo o que eu receber e chegar às minhas mãos, de tudo eu vou tirar o dízimo. E nós estamos falando aqui, irmãos, de eventos anteriores à lei. Então a ideia de que o dízimo ele faz parte da lei do Antigo Testamento e essa lei foi abolida, pois bem, nós estamos tratando de um assunto que é anterior à lei, tá? Que é anterior à lei. A palavra dízimo no Antigo Testamento, ela é tradução de maser, substantivo, e de assar, que é o numeral cardial, e indicando aqui o número 10 ou décimo, tá? Portanto, seu significado se relaciona à 10ª parte e na Bíblia se aplica a doação correspondente a este valor de todos os rendimentos. Então, de tudo que você recebe, de tudo que chega às suas mãos, 10%, este é o princípio, tá? Na Bíblia, você retira, então consagra ao Senhor. É assim que eles compreendiam no passado, na antiga aliança. Como observado, e eu já mencionei aqui, a doação do dízimo foi uma prática anterior à lei. Tá? A lei ela é apenas uma manifestação formal daquilo que, por instrução divina, o povo já estava compreendendo como seu dever. Princípios como adoração, contrição pelo pecado, gratidão, obediência, etc., antecedem a formalidade da lei. Aliás, constitui o seu próprio propósito, porque você não pode fazer doações, você não pode contribuir sem que você seja movido por gratidão, por adoração, sem que você seja movido por contrição, sem que você seja movido pelo interesse de se santificar, porque a doação disciplina os desejos do nosso coração. É doando que nós disciplinamos o nosso coração em face das tentações da cobiça, das ambições perniciosas e até mesmo da idolatria. Então, a doação ela deve ser guiada por princípios, de modo que, se a prática não for movida pelo propósito, se torna reprovada. Se você formalmente, externamente contribui e você não é movido pelos princípios que Deus estabeleceu antes da formalidade da lei, a sua contribuição ela pode ser desagradável a Deus. Foi assim com Caim, como nós já mencionamos aqui, e com o rei Saul. Lá em 1 Samuel 15, 22 nós lemos: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Porque era para ter sacrificado os animais dos seus inimigos, e ele não sacrificou, e o argumento dele é que ele tinha reservado aquele rebanho para oferecer em holocausto ao Senhor. Então o profeta Samuel está dizendo: você acha que o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Ou seja, se você contribui, mas você não contribui guiado com a motivação de obedecer a Deus, de honrar a Deus, de manifestar gratidão a Deus, de se quebrantar na presença de Deus, de se render a Deus, esta ação externa, desprovida da fé, da misericórdia e da justiça, para Deus não tem valor algum. E Samuel está dizendo isso para Saul: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E, paralelamente, aqui seguindo o mesmo pensamento da palavra do verbo obedecer, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Então, uma vez que o princípio foi estabelecido, o dízimo passou a constar como um preceito formal na lei de Deus. Já estava sendo praticado o dízimo por instrução divina. E a lei apenas ela trouxe uma formalidade, ela trouxe apenas uma instrução externa formal para que o povo observasse por gerações, para as futuras gerações. Em Números 18, 24, nós lemos: porque os dízimos dos filhos de Israel, está falando de toda a nação. Nesse contexto aqui, nós não tínhamos o reino dividido. Então, os filhos de Israel são as 12 tribos, então, está falando da nação total, que apresentam ao Senhor em oferta. As 12 tribos tinham essa instrução. Então, o dízimo dos filhos de Israel, diz o Senhor, dei-os por herança aos levitas, porque eles eram consagrados integralmente ao serviço no tabernáculo, e eles não poderiam fazer exercer outra função, tá? Ocupar outra atividade, senão consagrar-se integralmente ao serviço no tabernáculo. Então, era das ofertas dos filhos de Israel apresentadas a Deus e consagradas a Deus, que toda a tribo de Levi tirava o seu provimento e o seu sustento, por determinação divina, por decisão de Deus.
Esta é a primeira vez que o substantivo aparece no texto da lei. É aqui em Números. Você fala assim, aonde consta o preceito na lei de dizimar? É a primeira menção, Números capítulo 18, verso 24. Tá? E perceba que nessa passagem, e você pode ler depois o que está em volta, você não encontra qualquer explicação sobre a matéria. Então, o dízimo era algo tão ordinário, tão comum e tão bem compreendido, que quando Moisés menciona a respeito do dízimo, ele não viu necessidade de dar explicações. Ele só disse, olha, Deus quer que o dízimo dos filhos de Israel sejam reservados para a manutenção de toda a tribo de Levi. Ele não deu explicação aqui, apenas apresentou a causa, tá? Apenas apresentou a ordem, melhor dizendo, pois já tinha sido compreendido como princípio de relacionamento com Deus antes mesmo da lei ser promulgada por Moisés. Portanto, o dízimo, ele não nasceu como uma ordenança, mas como um ato de confiança e adoração a Deus. Eu confio tanto no Senhor, eu sou tão grato ao Senhor, que eu ofereço o meu dízimo. Eu ofereço o meu dízimo, a minha contribuição. Quando alguém faz algo muito bom para nós, instintivamente nos sentimos constrangidos a retribuir aquele bem, aquele favor que nós recebemos. Seja com um sorriso, seja com um cumprimento, seja com um abraço, seja com uma verbalização de gratidão, e seja até mesmo com um favor. Fez um favor para mim, eu farei um favor para ele também. É uma reação natural de um coração dominado pela gratidão e pela admiração. E quando isso acontece, junto com o ato de dizimar, Deus se sente e se vê verdadeiramente adorado pelo seu povo. Então, isto era o que deveria acontecer, e foi assim, então, foi para esse fim, então, que a lei foi transmitida, tá? Para que, no cumprimento do ato, o princípio da confiança e da adoração a Deus estivessem presentes. Então, primeiro Deus estabelece o princípio, depois ele estabelece a lei. Se ele estabelece a lei, as pessoas cumpririam a lei sem exercitar o princípio, e o cumprimento não teria valor. Sabiamente, Deus estabelece primeiro o princípio, depois a formalidade da lei. Então, a lei não pode ser compreendida fora, desconectada, separada do propósito que Deus estabeleceu com ela, tá bom? Lá em Deuteronômio capítulo 4, verso 45, nós lemos: esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. São estes os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Amarás, diz o texto em Deuteronômio 11, 1, amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos e os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Então, quando nós falamos de lei do Antigo Testamento, nós estamos falando de quê? Pois no Antigo Testamento nós temos todas essas descrições, tá? Todas essas descrições. Então, esta é a lei do Senhor. São estes os testemunhos, estatutos, juízos que Moisés falou aos filhos de Israel. Vamos avaliar o que significa estas classificações feitas aqui por Deus a Moisés. Os testemunhos são as memórias do povo de Israel. Quando nós falamos de lei, nós não estamos falando só do decálogo, nós estamos falando do decálogo e todas as leis que dele derivaram, mas também estamos falando da história de Israel. E de como Deus, no curso de Israel, no curso histórico de Israel, como Deus abençoou esse povo, guiou esse povo, livrou esse povo, curou esse povo, e como Deus formou esse povo. Esses são os testemunhos, Êxodo 13, 14. Os estatutos são as normas culturais, Êxodo 12, 24. Deus estabeleceu normas para o povo observar, normas culturais. Os juízos, eles são os critérios de justiça que o povo deveria observar. Deus está organizando o seu povo e está normatizando a vida do seu povo. Então, os critérios da justiça, Deuteronômio 33, 21. Os preceitos são os deveres, Números 3, 7. Os deveres que o povo deveria observar. Tem muito a ver com o princípio, né? É o dever do homem diante de todas as leis. E os mandamentos, obviamente, são os decretos centrais, Êxodo capítulo 20. Então, os mandamentos, eles são
as bússolas, né? As guias normativas de toda a conduta do povo em relação às cerimônias, em relação à vida social, civil, em relação ao governo e à condução do povo de Israel. Então, os dízimos, quando nós falamos dos dízimos, eles se encontram em qual classificação aqui? Os dízimos se encontram entre os preceitos, não constam como um mandamento ou estatuto, mas como um dever do povo. Eles deveriam, os dízimos, ser consagrados e destinados, segundo lemos em Números, capítulo 18, versos 21 a 32, aos levitas, também para a realização das festividades do povo de Israel, e eram muitas festividades. Então os dízimos, eles tinham um propósito muito específico, na verdade 3 propósitos, né? Eram 3 tipos de dízimos que eram consagrados naquele período. Um era para os levitas, o outro para a realização das festividades, e o outro era para cuidar do povo, vida social do povo, dos pobres, dos enfermos e tudo mais. Então, você quer saber, do ponto de vista das Escrituras, qual deve ser a finalidade central da arrecadação para normatizar a administração dos recursos financeiros de uma igreja? As Escrituras já estão dizendo. É para manutenção dos levitas, da festividade e da vida social do povo. É o que constava na tradição e no contexto do Antigo Testamento. Como dever moral, o povo foi responsabilizado a cumprir. Por esta razão, a omissão era uma ofensa ao Senhor e foi causa de degradação espiritual do povo de Israel. Quando os sacerdotes se corromperam, deixando de ensinar o povo, uma das consequências da falta de instrução do povo é que o povo estava deixando de dar os seus dízimos. E a omissão em relação aos dízimos estava representando uma ofensa ao Senhor, segundo lemos em Malaquias capítulo 3, verso 6 ao verso 12. É um dever. Então você tem um dever de levantar e ir para o seu trabalho. Se você não faz isso, você está acumulando prejuízos morais, porque você está deixando de cumprir o seu dever. Isso não significa que você perderá a sua salvação, isso não significa que Deus deixará de te amar, mas você precisa entender que a omissão de um dever estabelecido por Deus representa uma ofensa a Ele, representa um pecado diante dEle. Você está ofendendo ao Senhor. E é assim que Deus compreendeu a omissão do povo de Israel ao deixar de dar os seus dízimos, segundo disse e denunciou o profeta Malaquias, um texto bastante conhecido por todos nós. Então, alguns questionamentos feitos em desfavor, apesar, quando nós falamos de dízimo no Antigo Testamento, muitos vão dizer, não, isso aí para mim está claro, o problema é que tudo isso passou. Né? Tudo isso foi abolido. Quando Cristo veio, Ele riscou a história, Ele anulou a história, porque Ele satisfez todos os preceitos da lei. Então, em Cristo Jesus eu estou livre, antinomismo, eu estou livre dessas obrigações e desses deveres. Vão alegar alguns, né? Para a frustração destes, vão alegar que não tem nenhuma responsabilidade moral em relação ao recolhimento dos seus dízimos e das suas ofertas. E aí vão fazer muitos questionamentos, né? Vão dizer, não há no Novo Testamento qualquer texto que exija a prática de dizimar. Outros vão dizer, se a prática de dizimar é válida, sendo anterior à lei, então deveríamos validar a escravatura. Já que um princípio está válido, então os outros têm que ser válidos também. É um argumento que usam. Outros vão dizer, o dízimo foi estabelecido para os judeus, não tem nada a ver com a igreja do Novo Testamento. Isso é uma tradição dos judeus, tá? Bom, e outros vão dizer, o cristão não está debaixo da lei, sim da graça. Então estamos livres, né? Graça, mal interpretada nas Escrituras, representa liberdade para você fazer o que você quiser. E aí, pensando equivocadamente assim, dizem que nós não estamos mais debaixo da lei, sim da graça, portanto, nós não temos obrigação de seguir norma nenhuma, nem mesmo de dizimar. Então, são esses basicamente 4 argumentos que usam para tentar descredibilizar o preceito de dizimar. Vamos ver o que o Novo Testamento então diz à luz dessas argumentações, olhando para a Antiga Aliança. Tá? O que o Novo Testamento fala? Dizem, né, que o Novo Testamento não fala nada sobre isso, então nós não temos que contribuir. Será que realmente o Novo Testamento não fala nada mesmo? Como responder esse primeiro questionamento? Não há no Novo Testamento qualquer texto que exija a prática de dizimar. Falta, obviamente, para alguns, a disposição para investigar as Escrituras honestamente.
deixar de seguir o que os outros falam e começar a investigar profundamente as Escrituras. É porque vira um jargão. Por que você está dizendo que no Novo Testamento não há nenhuma informação? Você investigou isso pessoalmente? Não, eu ouvi falar, eu ouvi um pastor famoso falar. Pois é, mas nós precisamos ter uma experiência como a dos bereanos, verificar nas Escrituras se as coisas são realmente assim. E quando nós temos essa disciplina de ler, de parar, de ter um tempo para ler as Escrituras com atenção, com cautela, com critério hermenêutico, nós vamos descobrir que as coisas não são bem assim. Alguns assuntos falados no meio da igreja evangélica, eles não são muito bem assim quando você vai a fundo nas Escrituras. Tá? De fato, no Novo Testamento há uma omissão, tá, em relação a esta matéria. Você não vê no Novo Testamento algo assim explícito como você enxerga, como você encontra no Antigo Testamento. Contudo, isso não significa que o dever tenha sido anulado. Se sim, teríamos a necessidade de um texto neotestamentário revogando. Ou seja, se o Antigo Testamento determina o preceito do povo dizimar, e você não tem uma revogação da parte de Deus deste preceito, quem sou eu, quem é você para dizer que na vinda de Cristo esse preceito ele foi anulado? Quem somos nós para dizer que esse princípio foi anulado? Se você não encontra. Só muda quando há uma manifestação daquele que tem autoridade para estabelecer, é o único que tem autoridade para desfazer. Esse princípio, ele permanece em vigor, tá? Também era tão comum e consciente dizimar que nenhum autor do Novo Testamento se preocupou em convencer seus leitores a respeito de tal dever, simplesmente considerar a sua prática. Aí você fala, mas ninguém fala, mas é claro aí. Era algo tão compreensível para eles que dizimar, mesmo após a vinda de Cristo, era algo que deveria continuar, que eles não viram necessidade de explicar, uma vez que essa tradição ela é milenar. Ela é milenar, mas nós, contrariando a disposição dos apóstolos que estavam sob a inspiração do Espírito Santo para instruir as igrejas, à luz das Escrituras que estão registradas aqui, né? Porque os testemunhos, as pregações, os ensinos estão todos registrados, nós, contrariando os apóstolos que estavam sob inspiração divina, nós julgamos que temos que acabar com o dízimo, porque acabamos assim lançando um ensino, né? Uma doutrina na igreja, a doutrina de não dizimar. Mas espera aí, quem que estabeleceu essa doutrina de não dizimar? Os apóstolos estabeleceram essa doutrina? Jesus Cristo estabeleceu essa doutrina? Quem disse isso? Que essa doutrina de dizimar, que vem da antiga aliança, ela foi revogada. Então, o silêncio não significa uma proibição para dizimar. O silêncio simplesmente significa que o princípio permanece. Assim como outros temas também, que nós não vamos entrar aqui. Tal prática foi herdada das antigas tradições do Antigo Testamento pelos primeiros cristãos. Jesus e os apóstolos neotestamentários apenas enfatizaram mais o princípio que a forma. Você não encontra os apóstolos falando sobre dizimar, ordenando dizimar. Você encontra Jesus falando sobre a questão de dizimar, né? Enfatizando o princípio. Os apóstolos também enfatizando o princípio. Qual é o princípio? Ofertar de coração voluntário, por amor a Deus, né? Mas sem ter necessidade de entrar no mérito da forma da lei, porque isso já estava claro entre eles. Então eles apenas enfatizaram, assim como Jesus no sermão chamado Sermão da Montanha, enfatiza o propósito da lei. Jesus ele não revoga a lei, aliás está registrado em Mateus capítulo 5, que ele não veio para revogar, ele veio para cumprir a lei. Jesus não está revogando a lei, ele está simplesmente ali na sua primeira pregação, tá? no monte, lá na região da Galiléia, enfatizando para os seus discípulos o propósito da lei, o princípio da lei, a abrangência da lei, além daquilo que é externo, além daquilo que é exterior. Então, o Antigo Testamento, como já vimos, Deus, na sua sabedoria, ele primeiramente estabeleceu o princípio, depois ele estabeleceu a lei. No Novo Testamento não é diferente. A lei já estava estabelecida, os autores apenas estão enfatizando o quê? O princípio. Estão enfatizando o princípio, tá? Mateus 23 diz assim, palavras de Jesus: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho,
ou seja, estavam sendo fiéis, extremamente rigorosos no cumprimento da lei, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, disse Jesus, porém, fazer estas coisas, está falando exatamente sobre a prática dos preceitos da lei, mais importantes, a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas. Jesus aqui, ele não está descredibilizando a prática de dizimar. Ele está enfatizando um princípio, um propósito, que os escribas e fariseus estavam ignorando. Não seria oportuno Jesus aqui dizer, vocês não precisam mais dizimar? Mas o que ele faz, como os autores do Novo Testamento, é enfatizar o princípio. A forma já estava estabelecida. Então, quando ele diz, ai de vós, escribas e fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, que era dízimo de coisas pequenas, né? Ele está aqui indicando a aplicação rigorosa da forma. E aí, a segunda parte é o princípio da lei que eles estavam negligenciando, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Essa prática, ela precisa ser acompanhada por esses princípios. Então, ele ratifica a lei aqui, ele não revoga a lei, ele ratifica a lei quando ele diz, devias fazer essas coisas. Vocês deviam sim, é um dever, é um preceito, o preceito tem a ver com dever, isso vem da antiga aliança, como já vimos, sem omitir aquelas, ou seja, cumprimento do princípio da lei. Você dá a contribuição, mas observando a motivação, porque o contribuir com dízimo e oferta é um ato litúrgico do povo de Israel, é um ato litúrgico da igreja, é um ato de culto a Deus, e você não pode se apresentar a Deus para oferecer-lhe culto, sem que você o faça com a motivação verdadeira e genuína de honrar a Deus e de glorificar a Deus. Senão é apenas um cumprimento externo, um comportamento desprovido de fé. É apenas uma falsa religiosidade. Em Mateus 5,17, Jesus disse, não penseis que vim revogar a lei. Fala, não, a lei do Antigo Testamento foi revogada. Quem disse isso? Quem disse isso? Jesus, ele não veio para revogar, pelo contrário, ele veio para cumprir a lei. Em Cristo Jesus, toda a lei de Deus é cumprida, e é Ele quem satisfaz as nossas imperfeitas ações diante da lei de Deus, diante do Senhor, diante de Deus. Ele é o nosso mediador por isso. Tá? Alguns argumentam que o dízimo é um preceito da lei revogado em Cristo. Esse é um equívoco, porque a lei não foi revogada, mas cumprida em Cristo Jesus. Cristo é o mediador da lei e seu princípio moral permanece como exigência para a nossa santificação. Por que nós somos exigidos a nos esforçar na direção da nossa santificação? Por quê? Porque existe um princípio moral diante de Cristo, que é o cumpridor da lei, diante do qual nós somos o quê? Instruídos a observar. O princípio moral da lei está presente, né? Então, existe um princípio que não foi revogado. Esse princípio não foi revogado, que é o princípio de contribuir com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. É um dever moral diante daquele que por nós intercede. Então, em quinto lugar, a arrecadação nas igrejas cristãs primitivas prova que estavam cientes dessa responsabilidade moral diante de Deus. E nós temos vários testemunhos de como as igrejas cristãs primitivas estavam praticando esse recolhimento das contribuições dos fiéis. Os líderes tinham o dever de entregar suas contribuições, tanto quanto os membros comuns. Assim como os membros comuns devem dar seus dízimos e suas ofertas, a princípio os líderes devem ser os primeiros. Pastores, presbíteros, líderes ministeriais, pessoas que estão envolvidos com a música, professores de escola dominical, todos têm um dever moral diante do rebanho do Senhor, de serem exemplos em relação a essas questões. Os diáconos, aliás, foram eleitos, encarregados para quê? Para socorrer os necessitados, usando os recursos arrecadados, segundo nós lemos lá em Atos capítulo 6. As pessoas vendiam suas propriedades, tiravam suas contribuições e depositavam aos pés dos apóstolos, que é um indicativo cultural de submeter a administração dos apóstolos. Eles estavam distribuindo para socorrer os pobres, os necessitados. Chegaram a um ponto, pelo crescimento exponencial da igreja, que eles falaram, olha, nós precisamos, vocês podem escolher aí 7 homens
cheios do Espírito Santo, de boa reputação e de sabedoria, para que cuidem das mesas, porque não é razoável, não é adequado nós abandonarmos as orações e a pregação da palavra, o serviço da palavra, o ministério da palavra, para servir às mesas. E esses diáconos, então, foram eleitos para justamente administrar esses recursos a fim de socorrer os necessitados, assim como acontecia no Antigo Testamento. Os apóstolos e presbíteros eram os responsáveis pela administração dessas contribuições. Então, tudo era colocado sob os cuidados deles e eles administravam. Em sexto lugar, Jesus fez menção sobre a tradição de recolhimento de contribuições e, em todas as ocasiões, não questionou sua prática, apenas a motivação, como nós lemos nas passagens de Mateus 22, 17 a 22. Sobre os tributos, ele disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, em matéria de economia, matéria de finanças. Ele está tratando de impostos. Então, Jesus está afirmando, está ratificando, olha, o que é imposto governamental, para o bem comum da sociedade, vocês precisam, não podem se omitir, vocês devem contribuir. Tá? Então, Jesus ele não ensina aqui a sonegação de impostos, ele ensina o pagamento de impostos. E aí ele diz, olha, quanto a Deus, aquilo que é de Deus, deem a Deus. Então, Jesus não está revogando o dízimo, como alguns querem argumentar. À luz do Novo Testamento, o que você vê é a continuidade do princípio, e não a sua revogação, como alguns gostam de argumentar. Em Mateus 23 a 24, ele explora aqui as motivações erradas, como nós já vimos, né, dos escribas e fariseus que estavam dando os dízimos e ofertas sem observar os princípios mais importantes da lei. Então, eles deveriam dar os dízimos sem negligenciar esses princípios. Jesus também ensinou sobre a doação para socorrer os pobres, como princípio da nova vida em seu nome. O jovem rico era avarento, ele era um observador da lei, mas ele era avarento. E Jesus falou, olha, pegue os seus bens e venda e dê aos pobres. É um princípio que Jesus está ensinando de uma nova vida. Você é um cristão, seguidor de Jesus Cristo? Aprenda a ser doador, aprenda a ser generoso, né? Não permita que a avareza, a idolatria e a cobiça dominem o seu coração, porque isso não tem nada a ver com os verdadeiros discípulos de Jesus. A parábola do fariseu e do publicano, a parábola do samaritano e o caso de Zaqueu mostram exatamente. Zaqueu estava tão feliz, tão alegre de ter Jesus na sua casa, que ele se levantou espontaneamente e disse, Senhor, a metade dos meus bens eu darei aos pobres, e aqueles a quem eu defraudei, eu restituirei 4 vezes mais. Ele estava tão feliz com a relação próxima de Jesus que estava na sua casa, que ele se levantou e fez uma declaração de doação. E Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa, não por causa da contribuição que ele se propôs a fazer, mas como disse Jesus, porque ele era filho de Abraão, ou seja, ele era alguém que estava destinado, segundo os eternos decretos do Senhor, para a salvação. E como manifestação externa dessa nova vida gerada em Zaqueu, ele resolve então contribuir e dar, como uma pessoa de muitas posses, aos pobres, e socorrer, e pelo arrependimento dos seus pecados, restituir, reparar os danos de ter explorado indevidamente os outros, restituindo 4 vezes mais. Ou seja, Jesus ensina que a doação, ela é um princípio de uma nova vida em seu nome. Em sétimo lugar, os cristãos primitivos tinham um parâmetro para a separação da sua contribuição, e certamente este era o do dízimo no Antigo Testamento. Em Atos 11, 29, nós lemos, os discípulos, cada um, conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Que conforme as suas posses, qual era o parâmetro que eles tinham? Senão aquele que vinha do Antigo Testamento, que era do dízimo, ou seja, da 10ª parte. 1 Coríntios 16, 1 a 2, quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, no primeiro dia da semana, cada um de vós, responsabilidade individual, ponha de parte em casa, conforme a sua propriedade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Qual é o parâmetro que eles tinham? 2 Coríntios 8, 3,
porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Existia um princípio básico, um critério básico, um medidor básico, e aí Paulo reconhece que além do básico, e o parâmetro, eu acredito que eles tinham era o parâmetro que vinha por tradição da antiga aliança, eles estavam fazendo até além disto, tá? Além disso, é o que Paulo reconhece aqui, e mesmo acima delas, se mostram voluntários, espontâneos. Eles não estavam sob coerção, eles não estavam sob opressão, sob chantagem, movidos por medo. Não, era algo que verdadeiramente estava agradando a Deus. Eles estavam felizes e alegres por pertencerem ao povo de Deus e por contribuir com o crescimento do reino do Senhor na terra. E eles estavam sendo voluntários, movidos pelo princípio dessa arrecadação. Em segundo lugar, se a prática de dizimar é válida, sendo anterior à lei, então deveríamos validar a escravatura, alguns vão dizer, né? Bom, a instituição da escravatura não tem coerência com a rejeição da prática do dízimo. Para começar, esse argumento ele não é coerente, porque ela pertencia aos preceitos civis, a escravatura, enquanto o dízimo aos cerimoniais. Então, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Você não pode misturar tudo e dizer que está tudo no mesmo balaio, tá? Não pode. As formas das leis civis destinadas à ordem de Israel como nação, que já não existe mais, né? A nação de Israel como antigamente, perderam a importância, mas os seus pressupostos não. Os seus pressupostos não. Também há várias ordenanças no Antigo e Novo Testamentos condenando maus tratos dos escravos, que eram aqueles que prestavam serviço aos seus senhores para se manter. Os escravos eram os correspondentes aos colaboradores de hoje, né? Antes, muitos deles não tinham direito algum. Hoje, o trabalhador de hoje tem direitos, né, defendidos por lei. Mas os escravos de antigamente eram os prestadores de serviço. E o que eles ganhavam prestando serviço aos seus senhores? Ganhavam comida, ganhavam hospedagem e ganhavam proteção. Então, os escravos na antiga aliança, em certa medida, era necessário. Tanto que ninguém aboliu, nem o próprio Jesus aboliu. Aliás, Jesus se faz como um escravo, um servo, um doulos de Deus, né? Um doulos de Deus, um escravo. Enquanto que o dízimo, como princípio da propriedade, não foi revogado por qualquer texto da Escritura, como a fé, a justiça e a misericórdia, igualmente anteriores à lei, também não. Tá? Terceiro lugar, o dízimo foi estabelecido para os judeus, vamos dizer alguns, não para a igreja. Por isso o Novo Testamento fala só de ofertas, não fala de dízimo. Como nós já vimos aqui, esse argumento ele é frágil, porque o Novo Testamento ele fala de dízimo, mas enfatizando mais o princípio do que a forma da lei. Sim, essa era uma tradição judaica baseada nos preceitos da lei. Contudo, com exceção de Mateus, Hebreus e Tiago, todos os demais livros do Novo Testamento foram destinados principalmente aos gentios. Já parou para pensar nisso? Por que o Novo Testamento, em todos os seus documentos, por que ele não fala enfaticamente sobre dízimo? Uma das razões que nós reconhecemos é porque o Novo Testamento, na sua maioria, com exceção de Mateus, Hebreus e Tiago, foram livros escritos para gentios, para povos que não vinham de tradição judaica. Então, o sistema de arrecadação do dízimo não fazia sentido para eles. Mesmo assim, não foram omitidos do princípio e do dever de contribuir. É o que nós lemos em 1 Coríntios 16, de 1 a 2. Quanto à coleta para os santos, diz Paulo, fazei vós também como ordenei às igrejas na Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua propriedade, e vá juntando. Porque Paulo passava nas igrejas de tempos em tempos, recolhia essas ofertas e levava para Jerusalém, onde os crentes em Jerusalém eram assistidos. E vá juntando para que se não façam coletas quando eu for, porque ele ia passar rapidamente. Então, tudo já tinha que estar preparado, né? Além disso, o Novo Testamento revela que a arrecadação estava revestida de autoridade apostólica e de propósitos entre as igrejas dos gentios. O apóstolo Paulo foi encarregado de recolher as contribuições das igrejas entre os gentios. Ele instruiu as igrejas gentílicas a contribuir a favor dos crentes mais pobres. Então, ele contribuam pensando nos pobres. Afirmou que essa prática redunda em glória a Deus
e que as ofertas recebidas dos filipenses chegaram até ele como oferta ou como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível e agradável a Deus. Então a igreja estava contribuindo para satisfazer imediatamente a necessidade do missionário, mas numa dimensão espiritual, Paulo reconhece que esta prática de contribuir financeiramente para a manutenção da obra missionária estava sendo agradável a Deus, e Deus estava recebendo como recebia os sacrifícios no Antigo Testamento, movidos pela fé e pela rendição e obediência do povo. Em último lugar, o cristão não está debaixo da lei, dizem alguns, e sim da graça. Estamos livres, né? Vão dizer alguns. Portanto, não há obrigação de dizimar. Bem, o cristão de fato não está debaixo da lei, ou seja, da eterna condenação que ela impõe ao ser transgredida. Cristo, ele anulou toda a condenação da lei sobre nós para todo sempre. Romanos capítulo 8, verso 1. Não há mais condenação sobre os eleitos de Deus. Cristo, ele satisfez toda a justiça de Deus, cumprindo cabalmente os preceitos da lei no nosso lugar, porque nós não tínhamos condições de cumprir plenamente a lei. Jesus cumpriu no nosso lugar, e nesse sentido não estamos mais debaixo da lei, porque Cristo anulou os efeitos eternos e condenatórios da lei sobre nós. Mas isto não significa que não esteja debaixo da lei de Cristo, algo que Paulo afirma em 1 Coríntios 9, 21, em Gálatas 2, 21, e também no capítulo 5, versos 13 a 15, e no capítulo 6, verso 2. Nós estamos debaixo da lei de Cristo. Ninguém está livre e independente. Estamos livres da condenação da lei, mas não estamos livres da lei de Cristo, o qual exige obrigações morais. Efésios 4 e 5, por exemplo, 1 João 2, 6, andar como Cristo andou, diz João na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 6. Nós temos uma responsabilidade moral como seguidores de Jesus Cristo, e nesse sentido estamos debaixo do jugo de Cristo. Estamos debaixo do jugo de Cristo. A lei moral está estabelecida: seguir Cristo, andar como Cristo andou. Quem argumenta que o dízimo não é exigência no Novo Testamento e que este requer que seja por amor, segundo Deus propõe no coração, pressupõe o falso ensino de que na antiga aliança Deus não propunha no coração e aceitava o dízimo como mera obrigação legal, quando Deus sempre exigiu atos de fé. Fala assim, não, no Antigo Testamento era lei, mas no Novo Testamento é graça. O que ele está dizendo? Que no Antigo Testamento Deus exigia o dízimo apenas como obrigação da lei, cumprimento da obrigação da lei? Então esse argumento não é um argumento que faz sentido, não é coerente com o testemunho bíblico, porque Deus sempre exigiu atos de fé no cumprimento ou na prática de dizimar. Aliás, como já vimos, a prática de dizimar é anterior à lei. Deus estabelece o princípio, depois a forma da lei. Então esse argumento ele não é sustentável biblicamente falando. Para terminar, pergunta: o dízimo não foi abolido como com a lei do Antigo Testamento? Não. Embora a ênfase tenha sido diferente entre os contextos judaicos e gentílicos, como vimos aqui, os judeus estavam familiarizados com o dízimo, o que os gentios não estavam, mas o princípio de entregar ofertas, de contribuir com seus dízimos está presente no testemunho dos autores do Novo Testamento, tá? Esse princípio permanece. Qual é o princípio? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 3, 9. Este princípio está presente. Ele está presente. Tudo pertence a Deus, e com base nesta verdade, a entrega do dízimo é um ato de gratidão, adoração e obediência mais significativa que uma obrigação desprovida dos preceitos mais importantes da lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Então, honrar a Deus com alegria de coração deve ser um motivo central e não a necessidade. Não é pela necessidade. O que deve nos mover é que, ao fazer a contribuição, ao consagrar o meu dízimo, ao consagrar a minha oferta, eu quero honrar ao Senhor, eu quero glorificar a Deus, eu quero obedecer a Deus. É isso que Deus está requerendo e requer do seu povo. Deus se agrada quando damos com coração voluntário, muito mais que por simples obrigação ou coação. Entregar o dízimo
deve ser um ato de compromisso interno. Trata-se de uma rendição material e financeira causada por uma rendição espiritual. Nada vamos levar deste mundo, e tudo o que temos recebemos do Senhor. Ofertar ao Senhor, tirar 10% de tudo que o Senhor tem nos dado para consagrar em benefício do seu nome, em honra ao seu nome, e em benefício da obra que a igreja tem que realizar na terra. É um privilégio que o Senhor dá a todos nós. A liberalidade da igreja primitiva, tão enfatizada no Novo Testamento, de modo algum revogou o preceito do dízimo, só o tornou em mínimo. Alguns falam assim, não, é oferta. Então, como oferta, contribua com 10%, com 15%, 50% ou 100%. Se não tem limite, se não tem um parâmetro mínimo, o parâmetro mínimo que vem no Antigo Testamento é 10%. E o que nós vemos nas Escrituras, no testemunho do Novo Testamento, é que 10% era o mínimo. Porque os cristãos davam, como já vimos aqui, até além do que se esperava. Porque havia um parâmetro, né? Havia um padrão de arrecadação. E muitos davam até além. Até além. Compreendemos que todo cristão deve consagrar seu dízimo regularmente, de acordo com as suas rendas, para que seja administrado pelos presbíteros. E então não se omita quanto a este preceito vigente, além do exercício da fé, adoração e obediência para com Deus. Manter os que vivem do Evangelho é o dever que nós temos como igreja. Todos os que vivem do Evangelho, todos os que pregam o Evangelho, que vivem do Evangelho, devem ser mantidos por causa do Evangelho. Paulo diz assim em 1 Coríntios capítulo 9. Então, além daqueles que vivem integralmente dedicados, como diz Paulo, né, os que se dedicam ao ensino são merecedores de dobrados honorários, além da responsabilidade de zelar e de cuidar e de manter aqueles que integralmente vivem do Evangelho. Nós temos a imensa responsabilidade de investir na expansão ou na divulgação do Evangelho através de missionários em todo o mundo. Também acudir os pobres, viúvas e órfãos em suas necessidades, e todas essas passagens provam, além de qualquer opinião particular da minha parte, essas passagens provam que essas são as duas principais finalidades administrativas por parte da igreja quanto à arrecadação feita dos dízimos e ofertas. Não se iluda com promessas que a Bíblia não faz. Ela não ensina a consagrar os dízimos como forma de barganha com Deus, dar para receber, mas a fazer isso por amor e submissão a Ele. Textos como nós lemos aqui, Provérbios 3, 9 a 10, 11, 24 a 25, Malaquias 3, 10, Lucas 6, 38, 2 Coríntios 9, 6 a 7 e Filipenses 4, 18 a 19, garantem a retribuição de Deus aos generosos, mas não significa que esta retribuição seja sempre terrena, material ou financeira, pois serviria para cultivar em nossos corações a idolatria e a cobiça. Então não pense que você, ao dar, você pode esperar que Deus vai te retribuir 2, 3, 100 vezes mais, porque a palavra de Deus não faz essa promessa, e quem faz essa promessa para você está te enganando. Então abra os seus olhos, não contribua pensando que você pode barganhar com Deus e tratar Deus como um negociante, porque está carente dos seus favores. O Senhor é o dono do ouro e da prata, o mundo e tudo que há nele pertence ao Senhor. O que o Senhor requer de nós é um coração quebrantado, humilde, dependente. O que Deus requer de nós é que nós o amemos de coração, e demonstrando isso no ato de dizimar e de ofertar. Mas não pense que ao fazer isto, Deus estará te retribuindo muitas vezes mais do ponto de vista financeiro e material. A motivação central não é atender nossos interesses, mas com inteira alegria e satisfação os interesses de Deus. Este é o ensino que eu entendo ser da palavra de Deus, para que entendamos definitivamente que o princípio de dizimar e ofertar, ele está em vigor, e temos diante de Jesus Cristo um dever moral de cumprir aquilo que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra que abre os nossos olhos, que nos adverte, nos corrige e nos ensina, Senhor, como devemos nos colocar diante de Ti. Elimina do nosso coração toda incredulidade, avareza,
toda ganância por este mundo e que tenhamos a alegria de contemplar no ato de dizimar o louvor e a adoração que devem ser dados somente a Ti. E que o Teu povo, a igreja neste mundo, faça, Senhor, na Tua sabedoria, bom uso das arrecadações, não para enriquecer, ó Deus, os Seus prédios, mas acima de tudo para divulgar a Tua palavra no mundo inteiro. É o que nós suplicamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai.